Oi, pessoal, sou a professora Lisandra, do F3, e hoje nós vamos trabalhar as orações subordinadas substantivas. Lembrando que é um assunto complexo, mas na hora que eu estiver explicando para vocês, eu vou dar umas dicas bem interessantes, beleza? Então, vamos para cá. Fiquem atentos à definição, tá? Por que oração? Por que subordinada e por que substantiva, tá? Primeiro, para que seja uma oração, nós precisamos conter verbo. Então, vocês observam, comenta-se que os dados das pesquisas foram falsos. Então, vocês veem que essa oração aqui, nela há uma composição de verbos. Então, oração. Por que subordinada? Porque vocês observam que quando eu falo de subordinada, existe um processo de que uma oração, ela precisa ter sentido, mas esse sentido vem de uma outra oração. Então, existe um agrupamento. Uma oração se agrupa a outra oração. E agora vamos ver por que substantiva. Ora, se substantiva remete à morfologia, a oração subordinada substantiva, em algum momento, o termo da oração vai ter uma função de substantivo. Então, observem, fiquem atentos aos exemplos, tá? Eu coloquei 2 exemplos diferenciados, onde ambos exemplos, eles apresentam mais de um verbo. Então, existe um período aí que é chamado de período composto, a composição de mais de um verbo. E na segunda oração aconteceu do mesmo jeito. Existe a composição de mais de um verbo. E abaixo vocês observam que eu coloquei oração principal. É a oração que não apresenta conjunção. Muito bem. Vocês ficaram atentos, observaram que eu falei sobre morfologia, eu já falei sobre sintaxe aqui. Então, quando eu falo desse agrupamento, dessa relação entre as orações, eu tenho termos sintáticos, tá? E quando eu falo sobre substantivo, quando eu falo sobre verbos, eu remeto à morfologia, eu tenho termos morfológicos, ou seja, existem as classes gramaticais. Muito bem. Então, retornando à definição e retornando ao assunto proposto, oração subordinada substantiva, eu já entendi o que é uma oração, eu já entendi por que subordinada e eu já entendi por que substantiva. Tranquilo, galerinha? Onde a partir de agora eu vou destacar para que a gente entenda o que seria a oração subordinada e o que seria a oração principal, tá? Então, vejam bem. Eu vou destacar aqui, comenta-se. Essa outra é a minha segunda oração. Os dados das pesquisas foram falsos. Então, vocês observam que eu destaquei daqui, os dados da pesquisa foram falsos, tá? Esse foi o meu destaque. E esse termo, Lisandra, por que você não destacou? Porque esse termo aqui, ele é o responsável pelo processo de subordinação, ou seja, ele é chamado de termo integrante. Ele é o termo que integra, ele junta uma oração a outra oração. Então, observem que comenta-se é a minha primeira oração, que os dados das pesquisas foram falsos, a minha segunda oração, beleza? Vejam que nessa primeira oração não existe a composição de elemento coesivo, ou seja, não há conjunção. Então, quando eu trago a primeira oração, comenta-se, certo? E eu não trago conjunção, essa minha primeira oração, ela é chamada de oração principal, tá? Essa segunda oração, como nela existe o conectivo que traz a subordinação, ela será chamada de oração subordinada. Vejam bem, quando eu pego a minha primeira oração, é como se ela não tivesse um sentido completo, tá? Existe uma relação aí, ó, de dependência total entre as orações. Quem comenta, comenta alguma coisa. Vou parar na primeira oração e vou puxar a segunda oração,
que os dados das pesquisas foram falsos. Então, vocês observaram que a primeira oração, ela precisa da segunda oração para que tenha um sentido completo, ok? Então, daí, Lisandra, o processo de subordinação, exatamente. Então, dividir as orações. A minha primeira oração, ela é chamada de oração principal e a minha segunda oração, ela é chamada de oração subordinada. Da mesma forma que acontece no primeiro exemplo, acontecerá também no segundo exemplo. A verdade é que a população está amedrontada, nós estamos muito amedrontados mesmo. Então vejam, diante da situação atual, né, gente? Então olha só, aqui está a minha primeira oração. Eu vou dividir a oração antes do conectivo. Esse conectivo, ele pode ser o que, ou ele pode ser o que. E esses dois conectivos, eles são chamados de termos integrantes. O que ou o se, ok? Então vejam bem, a verdade é que a população está amedrontada. Então esse primeiro termo aqui, ele é uma oração. Segundo termo, uma outra oração. Beleza, gente? Então, quando eu trago essa primeira oração e eu percebo que não há uma composição por conectivo, tá? Não há aqui conjunção. Então, nesse caso, essa minha primeira oração é chamada de oração principal. Mas eu vou para a oração e vou dizer, a verdade é. Pessoal, a verdade é o quê? Tem o sentido completo quando eu trago a verdade não tem sentido completo. Então esse termo aí, ele precisa de um outro termo para que tenha um sentido completo. Aí eu vou para outra oração, que a população está amedrontada. É como se esse primeiro termo ele não existisse, tá? Só existisse um segundo termo. Então observem que existe aí uma relação de dependência entre as orações. Então, agora eu aprendi, professora, espero que vocês tenham aprendido. Oração, formação de mais de um verbo, tá bom? Se tem 1, 2, 3, não importa a quantidade, mas existe oração porque tem verbo. E aí, subordinada, porque existe o processo de subordinação. E agora, Lisandra, por que substantiva? Bem simples. Vou dar uma dica bem legal para vocês, porque lá na frente vocês vão trabalhar as orações subordinadas a adjetivas, que também irá apresentar o conectivo que, tá bom? Então essa dica é bem importante. Vocês estão vendo esse elemento aqui, conectivo, até o final da oração. Isso é uma dica. Se você pode substituir pelo termo isso, significa que esse termo aqui, esse que aqui, ele é chamado de termo integrante. Então, se acontece essa substituição do que até o final da oração, eu vou ter uma oração subordinada substantiva. Vamos lá. Comenta-se isso. Vocês observaram que todo esse termo aqui, ele pode ser substituído por esse termo isso? Então, eu já sei, Lisandra, ficou bem mais fácil. Agora eu já sei o que é uma oração subordinada substantiva. Do mesmo jeito aqui, ó, a verdade é isso. Então, nesse caso, eu também tenho uma oração subordinada substantiva. Trabalhamos oração, trabalhamos o porquê de subordinada e o porquê de substantiva. Mas fica só aqui? Não. As orações subordinadas substantivas, elas se classificam. E além de se classificar, vejam que eu coloquei aqui, ó, na definição. Exercem funções sintáticas com os termos integrantes, essenciais e os termos acessórios. Vou preparar um quadro para vocês, para que vocês entendam de maneira bem clara a classificação dessas orações subordinadas substantivas. E depois do quadro pronto, tá? Com todos os exemplos apresentados para vocês, nós vamos ver a classificação das orações subordinadas substantivas. Lembram que eu falei de termos sintáticos, termos essenciais,
Termos integrantes e termos acessórios, eles estão aqui, nesses exemplos, tá bom? Lisandra, por que subjetiva? Subjetiva, ela lembra do eu, ela traz uma relação com o sujeito, ok? Então vejam que o primeiro termo a ser trabalhado sintaticamente, quando eu falo de oração subordinada, substantiva, subjetiva, é o sujeito. Certo, pessoal? Quando eu falo de predicativa, eu tenho um predicativo. E o que seria predicativo? Por exemplo, aquela moça é cheia de predicativos. Aquele rapaz é cheio de predicativos. Predicativos remete qualidade, ok? Então, quando eu falo de qualidade, eu trago predicativo. E aí eu lembro que esse termo de qualidade, quando tem o nome de predicativo, eu trabalho com a sintaxe. A terceira parte aqui é a objetiva direta. A oração objetiva direta, ela remete ao verbo transitivo direto. Ou seja, se eu tenho verbo transitivo direto na oração, obrigatoriamente eu terei um objeto direto. Mas abaixo nós temos a objetiva indireta. Então, quando eu falo de objetiva indireta, existe um verbo transitivo indireto, consequentemente, eu tenho um complemento que seria um objeto direto. Completiva nominal, complemento nominal, o que completa o sentido de um nome. E mais abaixo eu tenho a apositiva. E quando eu falo de apositiva, eu lembro de aposto, justificativa, detalhamento, explicação para um termo. Perfeito? Então, olha só, pessoal, comenta-se que os alunos foram aprovados. Então, lembrando que eu estou falando de oração subordinada substantiva, mas aí a classificação subjetiva. Então, já sei porque oração, eu já sei porque existe um processo de subordinação, daí subordinada, e eu também já sei porque substantiva. Olha só, vou dividir aqui a oração, dividir, e aí eu quero saber de vocês. Lisandra, tem o que em todas as orações? Isso pode acontecer lá na frente nas orações adjetivas, mas vamos pensar no que eu expliquei anteriormente. Comenta-se isso. Então vejam que todos esses termos aqui, todo esse termo que está destacado, tranquilamente eu posso substituir por isso. Então por isso eu tenho oração subordinada substantiva, ok? E por que subjetiva? Bem simples, tá? É uma dica que eu vou dar para vocês, então fiquem bastante atentos a essa dica. Comenta-se. Eu vou olhar exclusivamente para a oração principal, ou seja, a oração que não apresenta conjunção. E no exemplo, a oração que não apresenta conjunção é comenta-se, ok? Me digam uma coisa, pessoal, essa oração, ela começou com o verbo comenta, o verbo comentar. Este verbo aqui, ele está na terceira pessoa do singular? Sim, professora, está na terceira pessoa do singular. Esse sujeito, ele é determinado na oração? Sim, professora, ele é determinado. Mas observem que ele é determinado, só que ele está o quê? Implícito, ele está escondido. Então, daí se dá o nome de oração subordinada, substantiva, subjetiva. A oração principal, se vocês quiserem anotar, a oração principal começa com verbo. O verbo da oração principal se encontrará na terceira pessoa do singular e o sujeito da oração principal, ele será chamado de desinicial ou oculto. Ok, turminha? Então, é isso aí. E aí, Lisandra, qual é a oração que eu classifico? Na hora de responder, como é que eu classifico? A primeira oração ou a segunda oração? Não se esqueçam que vocês não podem classificar lá como oração subordinada, substantiva, subjetiva, a oração principal, porque ela já está lá no lugarzinho dela, tá?
A segunda oração, nesse sentido aí, é que será chamada de oração subordinada substantiva subjetiva. Mas vocês também não podem esquecer que eu necessito de uma oração principal, ok? Então eu olho para a oração principal e observo se ela apresenta essas relações que eu coloquei para vocês. O sujeito precisa estar desinicial, tá? Esse verbo obrigatoriamente precisa estar na terceira pessoa do singular. Ok, gente? Tranquilo? Logo abaixo, nós temos a oração subordinada substantiva predicativa. Bem simples, bem mais fácil do que a oração substantiva. Eu só tenho duas definições para ela. A oração principal apresenta sujeito, mas logo em seguida eu tenho verbo de ligação, porque a oração subordinada substantiva, algum termo lá na frente vai ter um sentido de predicativo. Ok, pessoal? Vamos lá. Então, vou dividir a oração. Aqui, ó, primeira oração. O importante é, e logo em seguida, que todos aprendam. Então, vejam bem, o importante é, essa minha primeira oração, ela é chamada de oração principal. Nela não há constituição de conjunção, não tem o conectivo. Mas, no segundo momento, existe o conectivo aqui. Aqui está o processo de subordinação. Então, o importante é o sujeito, é o termo do qual eu estou falando. E logo em seguida, eu tenho né, que é um verbo de ligação. É chamado de verbo ser, tá? Esse ele está flexionado, mas ele vem do verbo ser. Então, o importante é oração principal, que todos aprendam oração subordinada substantiva. A oração principal, vou olhar para ela. Começou com verbo? Começou. O verbo da oração principal, olha só, é chamado verbo de ligação. Então, sujeito, a oração principal apresenta um sujeito seguido de um verbo de ligação. Logo em seguida, nós temos a próxima oração, que é chamada de oração objetiva direta. Mas eu não vou trabalhar agora com a oração objetiva direta. Eu vou quebrar essa sequência, ok? Vamos trabalhar agora com duas orações ao mesmo tempo. Lisandra, como assim? Eu vou trabalhar com duas orações ao mesmo tempo? Por causa de uma dica super importante que eu vou estar trazendo para vocês. Vejam que essas duas orações, elas se diferem de todas as outras, tá? A oração subjetiva e a oração predicativa, existe algo em comum em ambas as orações aqui, que é o conectivo, tá bom? Dividir aqui, ó, pela barrinha. Do mesmo jeito, a objetiva direta, dividir aqui com a barrinha antes do conectivo. E do mesmo jeito, a oração apositiva, tá? Eu coloco a barra antes do conectivo. Mas a objetiva indireta e a completiva nominal, tá? Elas apresentam um elemento morfológico chamado de preposição, certo? Então, tanto a completiva nominal quanto a objetiva indireta, elas se diferem de todas as outras orações. Por quê? Porque nelas há preposição. Então, vejam bem. Observem que essas orações, elas foram quebradas, né? Eu coloquei como segunda oração, dividir aqui com a barra antes do quê? Quando acontecer com a oração objetiva indireta e completiva nominal, você vai dividi-las antes da preposição. Então, você não divide antes do quê? Olha só, a objetiva indireta, ela estabelece o verbo, na verdade, ele estabelece uma relação de verbo transitivo indireto. Automaticamente, ele vai me dar um complemento, que é chamado de objeto indireto. Então, quem necessita de alguma coisa e não necessita alguma coisa. Quem necessita de alguma coisa. Quem gosta de alguma coisa. A regência desses verbos pedem tranquilamente a preposição. Beleza, gente? Do mesmo jeito,
que aconteceu nessa oração de ser inserida a preposição, existe também a preposição na completiva nominal. A completiva nominal, ela não completa um verbo, ela completa um nome. Então, quando eu tenho aqui a questão, estou convicto à oração, de que tudo será resolvido, observem, pessoal, que convicto aqui não é o verbo, convicto é o nome, beleza? Então, esse termo, ó, de que tudo será resolvido, completou um nome. Mas para ficar mais fácil, para que a gente entenda melhor, eu tenho um macete assim muito massa para vocês. Primeira coisa, eu não posso esquecer que a oração objetiva indireta e a completiva nominal, ambas apresentam preposição antes do conectivo que, antes da conjunção, beleza? E aí eu faço isso, pessoal. Ao invés de dividir a oração antes do conectivo, eu divido a oração antes da preposição. E aí a dica é a seguinte: se a palavra que está antes da preposição, ela for um verbo, eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Então, olha só, necessito de que todos aprendam. Então, quando eu quebro as orações, eu não vou quebrar antes do conectivo. Eu vou quebrar aí antes da preposição. Não quebro antes do conectivo o quê? Eu quebro a oração antes da preposição. Eu divido antes da preposição. E puxo a setinha. A palavra que está antes da preposição é um verbo. Então, nesse caso aí, essa oração é chamada de oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Mas nesse segundo momento, estou convicto de que tudo será resolvido do mesmo jeito. Eu aprendi que quando tem preposição, eu tenho duas hipóteses. Ou será completiva nominal ou será objetiva indireta, tá bom? Não pode esquecer dessa dica, é uma dica bem importante. Então, tendo preposição, eu parto para as duas classificações. Se a palavra que está antes da preposição for um verbo, objetiva indireta. Se a palavra que está antes da preposição não for um verbo, for um nome, tá? Eu tenho a completiva nominal. Olha a observação aqui, olha o exemplo. Estou convicto de que tudo será resolvido. Dividi a oração antes do de, puxo a setinha e aí convicto aqui, ó, não é um verbo, convicto é um nome. Então, nesse caso, eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Não tem errada. Tendo preposição, objetiva indireta ou completiva nominal. Se antes da preposição tiver verbo, objetiva indireta. Se antes da preposição tiver um nome, completiva nominal. Ok, turma? Terminamos essas duas orações que eu expliquei ao mesmo tempo. E aí nós vamos para a apositiva, tá? A apositiva, ela apresenta uma função de aposto. A oração subordinada, ela tem uma função de aposto. Então vejam bem que eu coloco aqui, ó, no exemplo, ele tinha um sonho, certo? E o sonho é que todos se unissem em benefício do país. Eu citei esse sonho, eu mostrei que tipo de sonho é esse, eu especifiquei o sonho, sim. Então, nesse caso, ó, esse termo aqui, esse segundo termo aqui, ele é chamado de aposto, ok? Uma outra dica bem importante, você está vendo esses dois pontos aqui? Esses dois pontos, ele intercalou a minha oração. E aí, dá-se o nome de oração subordinada, substantiva, apositiva. E, por fim, eu trouxe a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. A oração objetiva direta, ela apresenta um verbo transitivo direto, ok? Então, vejam bem, pessoal, comentamos que ele fora aprovado. Então, assim, quem comenta alguma coisa. Então, eu comentei o quê? Que ele fora aprovado. Então, você observa que esse verbo, ele pede tranquilamente um complemento.
ok? Então, quem comenta alguma coisa, esse verbo aqui, ele é chamado de verbo transitivo direto. Automaticamente, esse termo que completou o verbo é chamado de objeto direto. Então, na oração, nessa segunda oração, eu vou ter a classificação de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Pois bem, pessoal, é isso aí, tá? Essas foram as dicas, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixem de pôr em prática as questões que estão nas páginas. Peguem o material agora, tá? Mas vamos marcar aí páginas 24, páginas 25 e páginas 26. Exercitem, treinem bastante, tá bom? Essas dicas, elas foram valiosas, elas foram muito importantes. Então é isso aí. Se cuidem, fiquem bem, tá? Descansem muito. Beijão. Tudo de bom. Tchau, tchau.